cirúrgico. E foi merecida. E que legal você hoje homenagear as pessoas em vida. Isso é muito legal. Eu quero aqui dizer que quando você faz uma homenagem a uma pessoa que já faleceu, e que também não seja positiva, mas acho que é muito mais brilhante, doutor Teilho, você homenagear uma pessoa em vida. Então eu quero aqui agradecer não só o prefeito, como ao doutor Pilar, toda a equipe, e que com certeza escolheram o nome desse médico que Vossa Excelência muito bem conhece, uma pessoa dedicada à sua função, comprometida. Então, não poderia deixar de estar deixando esse registro. Obrigado, senhor presidente. Continua, então, franqueada o uso da palavra em explicação pessoal. Não havendo quem queira fazer Não havendo quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Vamos agora, neste momento, antes da extraordinária, vou marcar uma extraordinária em 10 minutos. Antes da extraordinária, vamos abrir a sessão solene. Então, solicito então a chamada regimental. Assis Silva da Rocha, Fábio José dos Santos, José Ricardo Gonçalves, José da Silva Fernandes Filho, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, Marcelo Trindade Corrêa, Rogério Rangel, Rui Machado Faria, Silas Rodrigues Bento, Silvão Scarpini, Taylor da Costa Jarmin Júnior, Valcir Rodrigues da Silva, presente. A número, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão extraordinária em nome de Deus e coloco em discussão o parecer favorável das comissões técnicas no projeto de lei 026 de 2012, promovente prefeito municipal de Cabo Frio, que autoriza o Poder Executivo a conceder ao IBASCAF sobre a forma de doação os imóveis do patrimônio municipal que menciona para fins da construção de unidade de atendimento médico, ambulatorial e odontológico destinada aos servidores municipais e seus respectivos dependentes, devidamente inscrito no programa de assistência social e médico hospitalar. Coloco em discussão o parecer favorável das comissões técnicas. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, nesse momento, declaro, em nome de Deus, encerrada a sessão extraordinária. Neste momento, então, abro, então, a sessão solene para a entrega da moção de aplausos ao senhor Alaí Francisco Corrêa, que foi devidamente aprovado pelo requerimento do vereador Teilho da Costa Jasmin Júnior, na sessão anterior. Neste momento, eu quero solicitar que o vereador Teilho da Costa Jasmin Júnior e o filho do Alaí Corrêa, o vereador Marcelo Corrêa, possa acompanhar o senhor Alaí até... Por se tratar de uma liderança notável, né? Extremamente notável, e de ex-prefeito da cidade de Cabo Frio, e também ex-deputado, ex-vereador, e tem uma história, um know-how muito grande, nós até vamos fazer uma quebra de protocolo neste momento. E gostaria de ter aceitação da quebra de protocolo de todo o plenário, né? São favoráveis, né? Para que eu esteja tranquilo. Neste momento é uma honra recebermos o senhor Alaí Corrêa em nossa casa, e vamos neste momento dar a palavra ao vereador, autor da matéria, né? Não, autor do requerimento, para que possa falar, e depois nós estaremos então passando a palavra para o senhor Alaí Corrêa. Primeiro, queria agradecer aqui a todos os meus pares
que foram benevolentes e me deram autorização para quebra de protocolo. Agradecer ao presidente Silas Mento. Falar de Alair é falar de uma pessoa que meu pai admira e é fiel escudeiro, minha mãe admira e é fiel escudeiro, toda a minha família. E não poderia falar de Alair, falava inclusive eu com ele no rádio, é um dos mais ilustres cabofrienses de todos os tempos. Vossa Excelência, esse ano completa 70 anos de idade, 42 anos de vida pública, iniciado em 1970. Vossa Excelência escreveu o nome de Vossa Excelência não só na história da nossa cidade, na história do nosso Estado. Visto que Vossa Excelência foi homenageado com as maiores comendas, não só do nosso Estado, como de fora do nosso Estado, no Espírito Santo, em Minas Gerais, pela ALERJ, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e tem título de cidadão das mais diversas cidades nesses 92 municípios do nosso Estado. Vossa Excelência abrilhantou o nome de Cabo Frio com a sua vida política, com a sua vida de batalhador. Em conversas entre nós, Vossa Excelência me chama de ateniense, eu chamo Vossa Excelência de espartano, pois é um espírito aguerrido, um espírito resistente, e agora se torna, na sua caminhada, além de um homem público, um homem de Deus. E Deus, com certeza, esteve do seu lado o tempo todo, Alair. Por mais que você não soubesse, por mais que você não quisesse ver, por mais que você estivesse se afastando dele. Pois só Deus dá ao homem a vida pública que deu ao Senhor. Só Deus dá ao homem força, sobriedade, bom senso, luta para passar pelas adversidades que a sua vida pública colocou no seu caminho. E essa aproximação que Vossa Excelência teve com Deus, com certeza, só agigantou mais Vossa Excelência, agigantou mais a história de Vossa Excelência, que com certeza, daqui a 500 anos, Alair Correia estará em qualquer livro de história, não só do nosso Estado, mas do nosso país. Pois um homem que é reconhecido como um homem que mudou uma cidade, como homem trabalhador, e não só pela população da sua cidade, por aqueles que visitam essa cidade. Alair Correia, vou falar em nome do Dr. Taylor. Tenho muita satisfação e orgulho de estar sob sua batuta no início da minha vida política, no início da minha vida pública. E vou lembrar, em 2006, quando Vossa Excelência era candidato a deputado, que uma vez vieram entrevistar, eu estava do lado de Vossa Excelência, e vieram perguntar se eu estaria vestindo a camisa do Alair Correia. E Vossa Excelência, de bate-pronto, respondeu por mim: ele não pode vestir uma camisa que ele nunca deixou de vestir. E é dessa maneira que eu me espelho em Vossa Excelência, e eu espero ter uma vida pública perto do que foi a vida pública de Vossa Excelência. Para mim já vai bastar. E é muito orgulho para mim, para o meu pai, para minha mãe, para minha família, para o meu filho, que adora Vossa Excelência, poder estar servindo a sociedade de Cabo Frio ao seu lado. E tenha certeza que Vossa Excelência ainda vai dar muitas alegrias à nossa cidade. Muito obrigado, Alair Correia. Antes do senhor Alair falar, eu gostaria de franquear a palavra ao Marcelo, que eu sei que deve estar emocionado, mesmo que se a emoção lhe faça não ter palavras, mas que pelo menos eu te amo, meu pai, seria muito importante.
Novamente, boa noite a todos, a todas. Eu falei aqui das grandes obras do meu pai e esqueci no nervosismo, esqueci de comentar que essas obras foram realizadas com 350 milhões, com apenas 350 milhões. E que demonstram o grande empreendedor, o grande administrador que é meu pai. E eu tenho muito orgulho disso, é lógico, e eu como representante como primogênito, representante de todos os meus irmãos, temos muito orgulho do meu pai, e digo para todo mundo, quisera Deus que meus filhos se orgulhem de mim, como eu me orgulho do meu pai. Muito obrigado. A palavra, então, está franqueada ao senhor Alain Corrêa. É porque são muitas obras, por isso que eu estou aqui meio perdido. Sou presidente, vereador Silas. Obrigado. Vereadores da nossa terra aqui presentes, companheiros de luta, de campanha, que quando sabe que eu vou estar em algum lugar dessa cidade, arranja sempre um tempinho, larga o seu trabalho, larga o seu filho, larga a sua cozinha, larga a sua sala e a televisão, a novela, para poder estar comigo. Os homens saem correndo do trabalho e vêm ao meu encontro. Isto é maravilhoso, e o homem, quando chega na minha idade, que consegue essa façanha, esse presente, ele vive sorrindo por dentro, orgulhoso, honrado desse amor, desse carinho que esse povo da nossa terra tem por mim. Hoje eu estou aqui para ser homenageado pela Câmara de Cabo Frio, uma iniciativa do vereador Teilo Júnior, que teve a contribuição, a generosidade dos demais que votaram essa moção que eu acabei de receber. A minha vida, ela tem sido difícil, não foi uma vida fácil. Eu sou o caçula de 8 filhos. Naturalmente que os meus irmãos não tiveram os problemas que eu tive ao longo dessa caminhada. Mas eles estão satisfeitos, e eu também. Porque se eu tive mais problemas do que eles para enfrentar, também tive a oportunidade de realizar mais pela população do que eles gostariam de realizar. Isto aí é uma situação que o homem público, ele leva para a sua casa, leva para o seu trabalho, quando ele é reverenciado, como é o nosso caso. Certa ocasião, eu estava no Tribunal de Contas do Estado, defendendo as contas de 2004, pedi que os advogados que me representavam ficassem sentados e pedi ao presidente que deixasse que eu defendesse as minhas contas. Eu tinha consciência de que eu poderia, com a minha argumentação, o meu conhecimento, aprová-las através desses conselheiros. E falei durante 28 minutos. E no meu discurso, eu dizia para aqueles conselheiros que era importantíssimo as minhas contas serem aprovadas pelo que eu fiz em Cabo Frio. E a diferença em que levava aqueles conselheiros a derrubar minhas contas é que eu havia aplicado 24,96 na educação
e faltaram 0,4 para completar os 25%. E naquela ocasião, eu passei por uma senhora, uma velhinha, que ela me disseram o seguinte: Alair, eu tenho lá em casa um boneco daquele da campanha, que é do seu tamanho, e coloquei na minha varanda do lado de fora do quintal. Quando eu saio para cuidar das minhas galinhas, eu olho para o boneco e falo: bom dia, seu Alair. E às vezes até eu digo assim: seu Alair não está com nada. E eu disse para lá, para aqueles senhores: se os senhores rejeitarem minhas contas, o que eu vou dizer para aquela senhora que me respeita, que acredita que eu fiz um bom trabalho em Cabo Frio, que eu seria incapaz de desviar recursos da nossa cidade? E fui mais além. Hoje pela manhã, eu estava no estadual, colégio estadual, e um jovem da zona rural, que começava a colocar os riscos nos papéis, já pintando quadros, ele me entregava um quadro com a minha imagem e dizia que me entregava e que me pintara porque acreditava nos meus princípios, acreditava no meu trabalho. E eu falei para eles: senhores conselheiros, o que eu vou dizer para esse jovem se os senhores rejeitarem minhas contas? Aí não estão incluídas as contas de luz de 70 escolas. A hora que foram incluídas, passa de 25%. E no final, o conselheiro Aloysio Gama, pegou o microfone e falou assim: deputado Alair Correia, prefeito Alair Correia, essa mulher, quando ela passava perto da sua figura ali, naquele boneco, ela apenas reverenciava o homem que construiu, o homem que edificou, o homem que transformou. E o meu voto é a favor das suas contas, e as minhas contas foram aprovadas. Meus amigos, a gente chega numa idade como essa e pensa que quando chegar lá, eu já fiz tudo na minha vida. Quanto engano. Cada dia que passa, a gente quer construir mais, quer fazer mais. Eu tenho consciência que a vida do brasileiro, como diz os cientistas, que ela tem uma duração aproximada de 73 anos. Se isto fosse real, eu diria que a minha vida será dividida em 4 blocos de 20 anos cada um. E eu estou então entrando no último bloco, no último tempo da minha vida. E estou entrando de uma forma tão bonita, porque é a hora em que está acontecendo uma mudança em mim, no meu interior, na minha vida. Estou muito mais em paz, estou mais tranquilo, estou muito mais consciente de que o ser humano, ele tem que ser respeitado mesmo, ainda que ele seja seu adversário. Quando eu estive aqui da última vez, aqui nessa casa, falando para os senhores vereadores, naquele dia eu vim ranzina, naquele dia eu vim para brigar com todo mundo. Eu não estava escolhendo o adversário naquela noite. Principalmente, se fosse adversário político, eu estava querendo enfiar o pau, bater. Quanta coisa a gente faz nesse conhecimento da própria vida. Claro que o momento que eu vivi ali era um momento diferente de hoje. Eu estava na construção de um parque que os recursos não chegavam. Eu estava numa briga jurídica tremenda, acreditando nos meus direitos. E quando eu entro aqui nessa casa onde eu tinha 2 vereadores, para mim os outros 8 não eram companheiros, não eram correligionários. Esqueci que eram homens que tinham direito à sua ideologia, tinham direito à sua formação, à sua filosofia de vida, de fazer política. E a gente vai aprendendo. Eu estou no meu último bloco de vida. Eu acredito que Deus vai ser generoso e vou até passar de 80 daqui a pouco. Mas eu estou realmente nesse último tempo. No jogo de futebol são 2 tempos. Na vida, para mim, são 4 tempos. E eu estou, então, nesse último tempo da minha vida. Não tenho mais muito espaço para correr. Não tenho muitas ruas por onde caminhar. Até aqui, os caminhos foram pedregosos,
foram íngremes, mas eu consegui, com muita coragem, com muita vontade, rompê-los. Não foi fácil, foi muito difícil romper esse período todo, mas eu os rompi. E agora, esse caminho vai ser difícil, mas não vai ser tão pedregoso. Ele vai ser um caminho de luta, mas não vai ser tão íngreme. Eu não terei que subir tanto, porque a minha história construída e a Câmara, hoje, ao homenagear-me, ela destaca essa minha história. Uma história de trabalho, uma história de perseverança, uma história de amor pela nossa terra. Só para ter uma ideia, eu vou só citar as grandes obras que o meu governo executou nos 8 anos em que fui prefeito. A ponte de Cabo Frio, o Correão,